Endometriose e adenomiose, dois assuntos que afligem muitas mulheres. Por isso eu vim aqui hoje na Clínica Vida Bem-vinda falar com o Dr. Renato a respeito desses problemas. Fica aí, não perde! Muito obrigada, Dr. Renato. O que é endometriose? Paty, a endometriose é uma doença extremamente comum. A gente estima que ela comete cerca de 10% das mulheres em idade fértil, idade reprodutiva, e ela é caracterizada pela presença do endométrio, que é aquela camada interna do útero, fora do útero. Então, quando a gente encontra focos de endométrio fora do útero, essa é a endometriose. É uma doença inflamatória crônica e que geralmente causa sintomas de dor na paciente. O endométrio é a camada que sai na menstruação. Exatamente. A menstruação ela é caracterizada pela presença de endométrio, que é esse tecido interno, parece uma mucosa, junto com sangue. Quais são os sintomas da endometriose? Os sintomas da endometriose principais são dor pélvica crônica, dor na menstruação, que a gente chama de dismenorreia, dor durante a relação sexual, principalmente na profundidade, naquela penetração profunda, porque alguns focos de endometriose ficam próximo do colo do útero em alguns ligamentos. Então, durante a relação, isso acaba doendo. Às vezes, as mulheres têm alterações cíclicas do intestino, como dor para evacuar, dificuldade para evacuar na menstruação, e algumas alterações cíclicas urinárias, dor, sangramento durante a menstruação. Um outro sintoma ou sinal que a gente conhece também é a infertilidade. Então, a dificuldade para engravidar, ela é típica da endometriose. A gente estima que mais ou menos até metade das mulheres com endometriose chegam a ter infertilidade e até metade das mulheres que têm dificuldade em engravidar também têm endometriose. E como diagnosticar a endometriose? Quais são os exames que precisam ser feitos? Então, existem duas etapas, Paty. A primeira etapa é fazer uma consulta com um ginecologista ou um especialista em endometriose, e nessa consulta, já com os sinais e sintomas clínicos, o médico começa a imaginar que pode existir a endometriose. No toque vaginal, né, no exame clínico, a gente às vezes sente alguns espessamentos, algum endurecimento e dor durante o toque vaginal. E a segunda etapa seriam os exames complementares. A gente costuma pedir alguns exames de imagem. Hoje os dois principais são ressonância magnética de pelve, num lugar bem feito, ou ultrassom transvaginal com preparo de intestino. Então o ultrassom, quando ele é bem feito por uma pessoa que sabe fazer aquele exame, ela tem um olho para esses pequenos focos de endometriose. E para algumas situações como endometriose no intestino, o ultrassom acaba sendo até o melhor exame do que a ressonância. Existe algum exame de sangue que indique a presença de endometriose? Por incrível que pareça, ainda não existe. Então esse é até um dos desafios, né, da medicina voltada para a endometriose, é achar algum marcador no sangue, né? Existe um mito ou um exame que vive falando, as mulheres vivem falando, que é o CSA, acho que 125. CA 125, é isso mesmo. O CA 125 ele é um marcador tumoral. Na verdade, ele é uma substância produzida pelo peritônio, então aquela camada que reveste todos os órgãos abdominais e que está aumentado em várias situações. Por exemplo, miomas, ovulação, apendicite, alterações até pulmonares. Então, ele acaba sendo um pouco específico, mas hoje é talvez um dos marcadores mais frequentemente pedidos na prática clínica, né? Então, a gente costuma pedir o CA 125 no comecinho da menstruação, entre o segundo e quarto dia da menstruação, porque é quando geralmente as lesões estão acesas, né? Então os focos estão mais inflamados. Então esse será o momento ideal para colher o CA 125. E como a endometriose pode afetar diretamente a fertilidade da mulher? Existem algumas hipóteses, né? Hoje nenhuma hipótese ainda foi comprovada, mas a principal hipótese é de que a endometriose, por ser uma doença inflamatória que causa sequelas na pelve, algumas inflamações e algumas fibroses, algumas aderências, essas aderências elas alteram a anatomia da pelve, a anatomia e a função das tubas uterinas, das trompas de Falópio e até a ovulação, né? Então tem vários trabalhos que mostram que a presença da endometriose altera inclusive o endométrio dentro do útero. Então existem citocinas, algumas moléculas que estão alteradas na paciente que tem endometriose e que pode afetar a taxa de gravidez. Então a gente estima que a média de taxa de fecundidade de gravidez de uma mulher fértil é em torno de 20% por ciclo. Na mulher com endometriose, isso chega a 2%, 10%. Apesar de não ser um estudo tão bem feito, a gente estima que seja mais ou menos 1/3 da fertilidade da mulher sem a doença. E quais são os principais tratamentos para endometriose? Existem alguns tratamentos. O primeiro pilar seria o tratamento clínico medicamentoso. Pílula anticoncepcional, adesivo anticoncepcional, progestagênios,
e até o DIU liberador de levonorgestrel. Então esses métodos, eles visam a bloqueio da ovulação ou o controle da doença ali na pelve, e muitas vezes acabam sendo muito efetivos. Agora, para a mulher que tem infertilidade, que quer engravidar, todos esses métodos hormonais não são interessantes. Primeiro porque no momento que você está usando a pílula, você não vai engravidar. Inclusive é um efeito da pílula. E depois que você para a pílula, você não tem o benefício daquele mês que você usou. Então, pílula anticoncepcional para quem quer engravidar não vale a pena, para endometriose. O segundo pilar seria o tratamento cirúrgico, que muitas vezes é o tratamento principal. Então, o tratamento cirúrgico visa você tirar aquelas lesões ou queimar as lesões. Hoje a gente preconiza uma cirurgia excisional, né, de retirar todas as lesões ao invés de você ficar queimando. E é um tratamento preferencialmente feito por videolaparoscopia. E o outro pilar seria engravidar. Então a gente sabe, né, Paty, que durante a gravidez você fica pelo menos ali uns 9 meses, mais os meses de amamentação, com a ovulação bloqueada. Então os hormônios ficam bloqueados, os hormônios seus naturais, e isso parece melhorar a endometriose. Sem menstruar, a endometriose melhora? Sem menstruar, a endometriose melhora, exatamente. Como é feita a cirurgia para retirar a endometriose ou para melhorar a endometriose? Eu acho que a primeira etapa é você se programar para a cirurgia. Então hoje a gente tem bons exames à nossa disposição, como a ressonância magnética de pelve, o ultrassom com preparo de intestino, e que você consegue mapear as lesões. Então você vai para a cirurgia já sabendo se tem endometriose só na pelve, se tem endometriose no intestino, no apêndice, e com isso você prepara melhor as expectativas não só da paciente, mas da equipe médica. Então hoje a principal ferramenta é a videolaparoscopia, Paty. Existe a cirurgia robótica, que também é uma boa ferramenta, mas a videolaparoscopia ainda trabalha com incisões menores, de 5 a 10 milímetros, e a gente faz uma incisão no umbigo e 2 ou 3 aqui embaixo naquela marca do biquíni. Então a gente consegue trabalhar com pinças delicadas e retirar essas lesões. Por incrível que pareça, é melhor você trabalhar com a laparoscopia do que a olho nu. Por quê? Porque eu tenho uma ótica, uma câmera acoplada a essa ótica, e que nos dá uma visão Full HD, às vezes até tridimensional. Então eu consigo chegar lá no fundo da pelve e tirar aquela lesão com mais delicadeza. Existe um mito ou uma conversa entre as tentantes, as mulheres que querem engravidar, sobre os graus da endometriose. Isso interfere no tratamento, na cirurgia, leva à cirurgia? Excelente pergunta. Então hoje a gente classifica a endometriose em alguns graus, vai de 1 a 4. Então, mínima, leve, moderada ou grave, ou de acordo com o fenótipo que a gente fala, que é o tipo de endometriose. Se é uma endometriose superficial, se é uma endometriose ovariana, que é o endometrioma, aquele cisto achocolatado, ou uma endometriose profunda infiltrativa, que é essa que acomete o intestino, a bexiga e os órgãos adjacentes. Então, dependendo do estádio, né, do grau da doença, a gente programa uma cirurgia mais rápida ou uma cirurgia mais complexa com outros profissionais, como o cirurgião do aparelho digestivo ou até o urologista. Doutor, a mulher que tem endometriose, ela tem alguma alteração menstrual, como cor, cheiro, do fluxo menstrual? Isso é muito raro, Paty. Por quê? Porque a endometriose, por definição, é a presença do endométrio fora do útero. Então, o endométrio tópico, aquele que está dentro do útero, em geral, ele descama de uma forma normal. Agora, se existe endometriose na vagina, por exemplo, que às vezes acontece, aquele foco dentro da vagina pode sangrar e dar um sangramento diferente, de um aspecto diferente. Agora, você falou num ponto importante. Algumas pacientes que têm endometriose chegam a ter adenomiose. O que é adenomiose? Antigamente era conhecida como endometriose interna, dentro da parede do útero, então dentro do miométrio, aquele músculo do útero. Então hoje a gente chama de adenomiose, porque a gente sabe que são doenças parecidas, mas tem algumas diferenças. E a adenomiose pode sim aumentar o fluxo menstrual, gerar coágulos e bastante fluxo. As pacientes chegam a ter anemia ferropriva, né? Anemia por falta de ferro. Eu recebi uma pergunta recentemente sobre a adenomiose no intestino. É possível que isso aconteça? A adenomiose, então, por definição, é aquela endometriose que está no útero, né? Hoje existe uma classificação variada em que a adenomiose, quando ela fica na camada externa do útero, perto ali do intestino, ela pode ser chamada de adenomiose externa, mas é uma doença mais central
né? E aí sim ela pode tocar o reto sigmoide principalmente. Não se esqueça que esse vídeo tem a parte 2. O link tá por aqui em algum lugar.